Oi pessoal, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 29 de novembro e a gente vai caminhando aí, né? Aqui agora tem sol, né? Parou de chover um pouco, depois de já quase 5 dias, né? Chovendo sem parar, 4 dias eu não sei, tá chovendo muito. A gente teve um problema bem grave aqui na nossa cidade, na estrada, né? Bem grave aí. E um deslizamento de terra, né? Grande na estrada. A gente já aconteceu isso uma vez aqui, que foi bem grave, e agora aconteceu de novo. E parece que bastante gente morreu, né? A gente não sabe ainda, aconteceu ontem de noite isso. Pelas informações do governo, né? Que está aqui a Defesa Civil, os bombeiros do Paraná, de Santa Catarina, tem muita gente trabalhando na área. Parece que são 10 carros, né? 10 carros e 4 caminhões que estão soterrados, que a terra engoliu, né? E como caiu uma montanha quase inteira, né? Uma montanha inteira, vai demorar para tirar, né? Então, está tudo trancado, a estrada aqui via Santa Catarina, que é a 101, que foi onde aconteceu o acidente, completamente interditada, né? Eles estão abrindo aquelas barreiras do meio da pista para que o povo volte embora. Não existe previsão de abrir a estrada. Nós temos uma outra estrada que é pelo Porto de Paranaguá, que também está fechada, porque também houve deslizamento. Em 5 dias aqui choveu mais de 500 milímetros, né? É um absurdo de chuva que choveu aqui, vocês não têm noção. Além das estradas, tem alagamento, né? Tá tudo cheio de água em todo lugar. Então inviabiliza a passagem, os rios estão por cima das pontes todas. E a gente está orando, né? A gente está orando, tem algumas pessoas aí que estão sumidas aqui na cidade, a gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso, daí lá não funciona o telefone. Então a gente tá esperando. Por enquanto, os bombeiros encontraram uma pessoa morta, né? Os cachorros conseguiram encontrar, mas esses carros todos que estavam parados na pista onde desbarrancou, né? Houve um desabamento pequeno, né? Houve um desabamento pequeno e os carros pararam para os tratores tirarem as pedras. E quando eles estavam parados, o morro de trás caiu e pegou todo mundo que estava parado, né? Então foi bem complicado. E a gente está conseguindo... as pessoas estão telefonando, quem estava parado na estrada, porque aí trancou tudo, né? A gente não tem notícia. E não... Teodoro, cara. A gente não tem notícia e não tem telefone, né? Então de madrugada as pessoas foram ligando que estavam chegando em casa. Alguns ônibus daqui do município, principalmente que tinham ido para o hospital, né? Que você sabe que é cidade pequena, não tem hospital grande, né? Só pronto-socorro. Então eles vão para Curitiba e parece que esses ônibus aí estavam parados lá. Tinha-se aí a suspeita de que tivesse algum ônibus, a suspeita de que o ônibus também tivesse sido levado, mas graças a Deus não foi, né? Oi, Emily, bom dia. E a gente tá todo mundo aqui, né? Bem triste em função de tudo isso, né? A possibilidade é que muita gente tenha morrido, muita gente, né? Pelo menos 10 pessoas. Se tivesse uma pessoa em cada carro, pelo menos 10, mas a gente sabe que sempre tem mais, né? E essas pessoas então foram soterradas, né, por um grande deslizamento de terra. Você imagina uma montanha na Serra do Mar, quando você passa na estrada, né? Você imagina uma montanha daquela descer inteira, né? Um morro daquele grande, descer inteiro, né? Levou a estrada, os dois lados da estrada, e levou todos os carros que estavam parados. E para a direita onde caiu é um buraco muito grande, passa um rio lá embaixo, né? E até eles conseguirem tirar aquela terra para encontrar os carros e tirar as pessoas vai demorar, né? Tá bem difícil. E o pior
de tudo isso ainda é que a previsão de chuva na serra continua chovendo, e a previsão é que quarta-feira, hoje já é terça, né, que é amanhã, tem uma chuva de aproximadamente 300 milímetros, né? 300 milímetros. Então vai chover muito mais ainda. Ainda tem muitas partes da estrada que está caindo ainda, né? Guaratuba, o nosso município, é o segundo maior município em extensão territorial do Paraná. Ele é muito grande. Só que 98% do nosso município é floresta atlântica intocada, né? É mato. E essa rodovia então cruza todo o nosso município, mas lá não tem gente, é só floresta, né? Na Serra do Mar. Então pegou as pessoas que estavam passando ali, né? Pegou as pessoas que estavam paradas ali, na verdade, né? Então a gente tinha muitas máquinas que estavam trabalhando para tirar a terra que tinha desbarrancado antes, que foram pegas também aí por esse segundo deslizamento, né? E tá bem complicado, né? Então peço que todo mundo ajude a gente a orar, que é o que a gente está fazendo, não tem outra coisa para fazer, né? A não ser orar. Avisar vocês que o nosso culto de quarta-feira em Curitiba a gente já cancelou, e talvez não consiga fazer nem o da semana que vem, né? Porque a previsão para que se abra a estrada aí é de 3 a 4 dias, quem sabe mais que isso, até que as estradas se abram, né? A cidade de Joinville, que é aqui do lado, já declarou estado de calamidade pública ontem, em função da chuva também, né? Já tem muita gente desabrigada, né? Muita gente desabrigada aqui em Santa Catarina. Joinville não é o nosso caso aqui na nossa cidade. A gente tá bem aqui, né? Porque aqui só enche quando faz maré cheia, né? Quando a maré tá muito cheia, daí enche, senão não, né? A gente tem uma vazão boa de água aqui. Por mais que chova bastante, ela sai rápido, né? Porque a gente tá na beiradinha aqui, tá na praia, tá tranquilo. Então tá tudo trancado aqui, a gente tá numa dificuldade, né? Tem algumas pessoas aí que a gente não consegue encontrar ainda, né? E a gente liga, o telefone não funciona, então tá um pouco difícil aí essa situação, né? Pessoas que são amigas aí que a gente conhece, que trabalham na prefeitura, né? O nosso prefeito, o carro dele, ele estava parado no congestionamento, o prefeito aqui da nossa cidade, o Roberto, que é meu amigo também, junto com o Cal, que é o motorista dele, que também é meu amigo. E ele foi o último carro que se salvou. Você vê que foi um livramento de Deus, né? Um livramento de Deus aí, porque a terra pegou o carro dele, levantou, virou o carro dele e jogou no asfalto, né? E eles conseguiram quebrar o vidro e sair, né? Tanto o prefeito aqui da nossa cidade como o seu motorista, o Roberto e o Cal, que são meus amigos. E eu vi o depoimento dele, assim, é realmente um livramento de Deus. Ele era o último carro que foi pego pelo deslizamento, né? Conseguiu se salvar, graças a Deus, né? Graças a Deus conseguiu se salvar, mas infelizmente muita gente, sim, Joinville é vizinha nossa, Cássia. A gente é vizinho de Joinville. E então a coisa tá bem complicada aqui, né? Eu peço até que vocês me perdoem ontem. A gente não conseguiu fazer a oração, eu não consegui fazer a oração porque eu comecei a receber a notícia ontem, né? Eu comecei a receber as notícias e das pessoas que eu conheço que estavam lá, né? Peço que você me perdoe, fiquei nervoso. E a gente não conseguiu então terminar a oração ontem adequadamente, né? Peço que você me desculpe aí. Mas vamos ver se a gente faz a oração aí hoje ou de noite, depois eu vejo de tarde, eu aviso vocês aí, tá? Obrigado, Gilmar. E a gente vê como é que a gente faz aí. Eu peço que você desculpe aí, mas é bem difícil você acompanhar isso, né? Principalmente quando são pessoas que você conhece. Não é fácil, né? É difícil. Aparentemente, né? A princípio tem 11 mortos. A princípio. Não é uma informação confirmada, né? Ainda. Mas o governo estima que tenha 11 mortos, que enterrados lá naquele lugar tenha 10 carros e 4 caminhões, né? Então, que foram totalmente enterrados, né? Carregados e enterrados, uns tá com a roda para fora, outros, enfim, né?
a gente não consegue ver, né? É muita terra que está em cima, né? Como é a serra, você sabe, né? Aqueles buracos enormes, né? E aí o morro desceu e levou e enterrou todo mundo, né? Infelizmente. Mas os bombeiros estão lá, né? Estão pessoal capacitado, habilitado, né? E a gente acredita e crê na ação de Deus, né? Entendeu? A gente acredita e crê na ação de Deus, né? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? Muitas coisas vão acontecer no Brasil. Eu até falei isso algum tempo atrás. Talvez sirva como um sinal para você, eu não sei. Talvez sirva como um sinal. Não sei se a gente pode colocar como tal, mas eu acredito que sim. Porque algum tempo atrás, quando eu disse, Deus me falou que iriam acontecer essas coisas aqui, isso está no vídeo que eu fiz. O Senhor falou para mim que iam acontecer muitas tragédias no Brasil. Muitas tragédias. E que os bombeiros iam correr de um lado, ia acontecer um negócio do outro lado, eles iam correr para o outro lado, e até o exército ia ter que se envolver para ajudar. Não sei se vocês lembram, né? Eu falei isso algum tempo atrás. E infelizmente, né, como nós estamos começando a ver as coisas acontecer, né? Se você que me segue há mais tempo deve lembrar que eu disse isso. Eu disse que quando começasse a acontecer as coisas, né, um dos sinais seriam as tragédias, né, que iam começar a acontecer. Iam correr para um lugar para resolver, caía no outro lugar, ia correr para um lugar, outro lugar, né? Eu falei isso aqui há um tempo atrás, alguns meses, talvez até ano atrás, que isso ia começar a acontecer, né? Então a gente está vendo e Deus tem falado da justiça de Deus, da espada, da ação de Deus, e a gente sabe que uma das ações de Deus é através da natureza, né? Então eu acredito que abriu a porta, né? Eu acredito isso. Abriu a porta, né? Eu falei para vocês da espada que ia abrir a terra, né? Meu pastor falou, né? Eu vi a espada abrindo a terra, fazendo um buraco e muita gente caindo dentro dele, né? Então, infelizmente, eu acredito aí que a gente que abriu a porta aí, nós vamos ver muita coisa acontecer. Entendeu? Vamos ver muita coisa acontecer para frente, infelizmente, né? Mas tá bom. Eu queria ler um texto bíblico com você, tá? Eu queria ler um texto bíblico com você. Primeiro eu queria te dar um testemunho. Testemunho sobre a mensagem de ontem de manhã. Quando a gente falou aqui sobre os porcos e os cães, né? Ontem de manhã. Algumas pessoas enviaram mensagens para mim, né? Algumas pessoas enviaram mensagens para mim hoje, me falando sobre o efeito que a mensagem de ontem de manhã fez na vida delas. E eu quero louvar a Deus, né? Eu quero louvar a Deus, porque Deus é fiel. Sabe, quando eu venho aqui, eu oro a Deus antes. Eu não venho aqui e abro a Bíblia aleatoriamente e leio o que está escrito ali, não. Eu oro a Deus, peço a Deus. Ontem à noite eu orei bastante. Eu estava deitado, levantei, fui para o sofá, dobrei o meu joelho, orei e conversei bastante com o Senhor ontem. Orei bastante, tenho feito isso, porque os dias são maus, né? Os dias são maus. E hoje de manhã eu recebi várias mensagens das pessoas falando para mim a alegria que eles têm no coração em função deste estudo que nós estamos fazendo. E eu estou falando para você de pastores, de obreiros, de pastores, de obreiros, de muita gente que faz a obra de Deus, que ficou de fato movido com a palavra ontem em função do que vive, né? Então eu tô feliz porque tenho, através de Deus, alcançado muitas pessoas que têm sido alimentadas de verdade com essa palavra. Isso alegra meu coração, isso me estimula, né? E faz eu ter vontade e desejo no meu coração cada vez mais de estar aqui com vocês de manhã, né? Então eu queria falar isso para vocês, que para mim é uma honra, né, estar aqui. Uma honra para mim estar aqui, poder estar
está lendo a Bíblia, está conversando com vocês, está ensinando e está trocando conhecimento. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, no livro de Tito. Por favor, abra a tua Bíblia comigo. Eu vou esperar você achar. Capítulo de número 3. Tito. Capítulo de número 3. Eu queria que você abrisse comigo. Eu quero ler esse texto. E eu quero compartilhar com você algumas coisas, né? Algumas coisas eu quero compartilhar com você aí, tá? Algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesse texto bíblico. Eu já vou alertar você já sabe que de manhã a gente não fala, né? Sobre política, não, a gente vai falar só de tarde, tá? Deus abençoe, Lola. Deus abençoe você. Capítulo 3, Tito, capítulo de número 3 e verso de número 1. Eu vou ler o texto, estou só esperando você achar aí, tá? Vou ler o texto já, só estou esperando você achar. Tito, capítulo de número 3, verso de número 1. Tem um ensinamento aqui extraordinário, né? Ensinamento extraordinário para você. E eu vou ler bem devagar, tá bom? Eu já tô devagar hoje, né? Você já percebeu que eu tô em stand-by hoje, né? Eu tô devagar, tô slow hoje. E eu vou ler bem devagar, né? Bem devagar, porque eu quero que você ouça, entenda e aprenda, tá bom? Veja como é importante a gente ler a Bíblia, né? Oi, Petrucci, Deus te abençoe, meu querido. Tá, oi, Márcio Ferrari, Deus abençoe você. Sheila Salles, Lamour Store, Hermínio Carlos, Deus abençoe. Olha aí, viu? Tito, capítulo 3, verso de número 1. A minha Bíblia diz assim, ó: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Fecha os teus olhinhos aí que a gente vai orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra. Que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa contemplar, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, dando para nós o entendimento e aumentando a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Tito traz para nós um ensinamento muito valioso, precioso, né? E eu queria que você prestasse atenção nas coisas que a palavra de Deus está falando para você e para mim hoje. Preste atenção na Bíblia. A Bíblia diz no verso 1: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Hoje o mal da igreja é a desobediência. A maioria das pessoas não obedece mais aos seus pastores, às autoridades eclesiásticas que estão sobre as suas vidas. E assim pecam. Veja que eu devo admoestar você. Eu devo te exortar para que você obedeça às autoridades que estão sobre a sua vida. No caso, o seu pastor. Neste caso, o seu pastor. Porque ele é quem ora por você, ele é quem te ensina, ele é quem tem responsabilidade diante de Deus pela sua alma. E se você se perder sendo ovelha dele, ele vai ter que responder por você diante de Deus. E a Bíblia diz que você deve cuidar dele. Você deve cuidar do seu pastor. Assim como o seu pastor cuida de você. Eu vou dar um exemplo para você. O apóstolo Paulo diz que se ele divide com você as coisas espirituais, por que você não divide com ele as coisas materiais? É um exemplo que eu vou te dar. Mais uma vez eu vou dizer, eu não estou te pedindo oferta, nada, nem dinheiro, nada disso. Eu quero só que você... Aí você é Erenia Aparecida, aí você tem que mudar de pastor. Tem muita gente que fala assim, mas o meu pastor fala isso aqui, eu não aceito, então saia da igreja, vá para outra igreja. Bom dia, Eli Silva. Não fique aí. Eu já disse isso aqui várias vezes. Você não é uma árvore. Você não é uma árvore. O livro de Tito, ele é bem facinho, ele está nas cartas pequenas, antes de Filemon, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Timóteo é mais fácil de achar. Mas se você congrega numa igreja, se você está debaixo da autoridade do pastor, você tem que obedecer ele, irmão. Você tem que obedecer ele. Você tem que aprender a obedecer, a ouvir, a seguir os preceitos, a orar pelo seu pastor. Quando você puder, até jejuar pelo seu pastor. Pastor Antônio, bom dia. Cuidar dele. Tem muitos pastores, não é o meu caso, que passam por necessidades. E as pessoas não se importam. E às vezes ele está lá à noite orando pela tua família, empenhado, cuidando do seu rebanho, jejuando pela família. E as pessoas não dão importância, não dão valor para o seu pastor. Tem muita ovelha que gosta de lobo, não gosta de pastor. Sabia? Gosta de lobo. Ele gosta de ficar numa igreja onde o cara não está nem aí para ele. O cara só se preocupa com a grana dele, toma tudo que ele tem, arranca sua lã, né, irmão? Rói suas unhas, daí eles gostam, irmão. Ai, meu pastor é uma benção, dá tudo que tem para os caras. Agora, quando o pastor é um pastor de verdade, preocupado, empenhado, honesto, não fica pedindo nada, tomando nada, as pessoas não estão nem aí para ele. Entendeu? Então eu estou te exortando, e eu sei que a maioria de vocês que está aqui não são minhas ovelhas, então eu não estou falando em proveito próprio. Eu estou te exortando para que você acorde, que você cuide, né, das pessoas que cuidam de você. Ame quem ama você, não ame quem não te ama. Pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar todos. Irmão, eu não estou falando sobre isso. Entendeu? Se você congrega numa igreja, está numa igreja onde o pastor é um lobo, saia dela, vá para outra. Vá para outra. Eu não tô, venha congregar aqui comigo na igreja virtual, se você quiser. Entendeu? Você vai ter um pastor que vai orar por você, pastores que vão estar orando, vão estar cuidando, vão estar fazendo tudo que puder por você para te ajudar. Agora, o que você não pode é estar numa igreja
e daí o pastor vinha aqui exortar você e diz assim, ó, você tem que obedecer teu pastor. Daí você fala assim, mas o meu pastor não fala a verdade. Eu pergunto, por que ele é seu pastor? Entendeu? Eu pergunto para você, por que ele é seu pastor? Se você não concorda com as obras dele, se você não concorda com o que ele faz, se você, minha igreja é boa, mas ela não faz isso, então ela não é boa. Uma igreja boa tem toda a palavra de Deus contida dentro dela, faz tudo que está na Bíblia, né? Então precisa sair, tá? Por que você deve obedecer e estar preparado para toda boa obra? Porque você deve fazer, a Bíblia diz que tudo aquilo que é dado nas tuas mãos, faça conforme as suas possibilidades. Entendeu? A Bíblia diz, tudo aquilo que é dado na tua mão, faça conforme as tuas possibilidades. Entendeu? Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum onde você não se dá. Você não é obrigado. Não é obrigado a permanecer numa igreja onde você não se sente amada, acolhida, cuidada. Não é obrigado. Já falei isso aqui para vocês. Você tem esse sentimento de abandono, de tristeza, vá, converse com o seu pastor e fala, pastor, eu estou saindo da igreja, eu quero que o senhor me abençoe. Se você tem um dízimo aí acima de R$200, R$300, teu dízimo é um dízimo relativamente bom, ele vai fazer de tudo para você não sair. Entendeu? De tudo para você não sair. Mas se você tá mal, você vai e já, eu quero que o senhor me abençoe, estou indo embora. E acha uma igreja onde você vai se adaptar. Se você não quer congregar aqui comigo na igreja virtual, você pode congregar em outra igreja, desde que ela tenha Jesus, está tudo bem. Mas o que você não pode fazer é permanecer numa igreja onde as pessoas têm você como um número. Entendeu? Um número. Né? Você não pode ser um número, você tem que ser uma ovelha. Entendeu? Então, não podemos deixar, né, as coisas irem para um caminho diferente, porque você pode ter uma surpresa infeliz no momento da volta de Jesus. 2. A que ninguém infamem. Preste atenção no que a Bíblia está falando, eu quero que você preste muita atenção. Nem sejam contenciosos. O que é uma pessoa contenciosa? Uma pessoa contenciosa é uma pessoa que contende, é uma pessoa rixosa. É uma pessoa que discute por tudo, que tudo ele acha que ele tem razão, tudo ele quer brigar. Então a Bíblia está te exortando a não ser assim. Entendeu? Aí Maria de Fátima Pereira, Nova Veneza, Santa Catarina. Um beijo para esse povo de Santa Catarina e Deus abençoe vocês. A melhor cuca do mundo, Santa Catarina. Sejam modestos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode abençoar você e você ter bastante dinheiro, isso não é pecado. Mas você precisa ser modesto. Não seja uma pessoa extravagante. Não seja uma pessoa extravagante, seja modesto. Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Isso aqui é uma coisa complicada, ser manso, né? Eu não sei se vocês conseguem ser mansos. Eu tenho um pouco de dificuldade em algumas situações da minha vida com a mansidão. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando. E eu faço sempre questão de falar para você, porque eu quero que você entenda que ninguém é perfeito. Entendeu? Ninguém é perfeito. Ok? Então, normalmente, em alguma área da tua vida, você vai ter uma dificuldade. Eu tenho bastante dificuldade com a minha paciência ultimamente, então está bem difícil. Então, eu sou uma pessoa mansa, humilde, tranquila, costumo falar baixo, não tenho o hábito de falar alto, não discuto, não brigo. Entendeu? É difícil para a pessoa me deixar irada, é muito difícil. Né? É muito difícil. Então, se você não é assim, você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar.
Entendeu? Você precisa trabalhar isso. Isso é uma qualidade do crente, tá? Ser manso, ter mansidão. O verso 3 diz assim, ó: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. O Tito está falando, a gente está no livro de Tito, capítulo 3, que nós temos que ter paciência principalmente com aqueles que não são crentes. Temos que ter. Pastor Washington, bom dia, Deus abençoe você. Nós temos que ter paciência com aqueles que não são crentes, que estão chegando agora, que ainda não conseguem se conter, se controlar, que tem dificuldade, que tem problema. Por quê? Porque um dia a gente também foi assim. Um dia você também foi assim. Daí hoje você acha que você é um crentão, né? Tem muita gente que acha isso. A gente está do verso 1 em diante, tá? Tito 3, do 1 para frente. A gente vai até o 11. E daí a gente acha, né? A gente acha que é muito santo, mas a gente esquece que a gente veio do mesmo lugar. Nós saímos do mesmo buraco do mundo. Todo mundo. Nós saímos do mundo, éramos do mundo, mas agora nós não somos mais do mundo. Porém, nós devemos amar os irmãos para que eles consigam, assim como um dia eu e você conseguimos sair do mundo, eles consigam também. Então a gente tem que ser bondoso, benevolente, suportar os fracos, suportar os pecados das pessoas, as ofensas, a gente tem que suportar. A gente tem que aprender a suportar isso. Entendeu? Nós temos que aprender a suportar isso. Então, é muito difícil a gente lidar com os nossos sentimentos. Não é fácil. Principalmente com a mágoa. Eu não sei porque nós estamos entrando nisso, mas o Espírito Santo está me levando e nós vamos. Principalmente com a mágoa, com a dificuldade de perdão. Tem muita gente que está na igreja faz muito tempo, né? Faz muito tempo e não consegue perdoar as pessoas. Não tem paciência com as pessoas que fazem coisas que outros já fizeram lhe ofendendo no passado. Tem bastante gente que tem isso, que tem essa complicação, que não consegue conviver com as pessoas, né? Que não consegue perdoar as pessoas. Pecados que aconteceram conosco no passado, quando a gente era criança, e as pessoas não conseguem perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu fulano, o ciclano, muitas pessoas que foram abusadas, pessoas que apanharam, que foram machucadas, que foram traídas, que foram roubadas. A Bíblia diz, escute isso aqui, a Bíblia diz, irmão, que a falta de perdão apodrece os ossos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que se você não perdoa as pessoas, você vai ficar doente. E você precisa começar a trabalhar o perdão. O perdão não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma palavra que sai da tua boca, é um sentimento que brota no teu coração. Entendeu? É um sentimento que brota no teu coração. O perdão, ele tem que brotar como o amor por uma pessoa. Quando você não tem aquele negócio do amor à primeira vista, que você viu, ficou apaixonado. Você acredita no amor à primeira vista? Porto Velho, Rondônia. Oi, Renato Gonzaga, Deus abençoe, minha queridona. Um beijo para o teu bebê aí, para teu maridão, para todo mundo, tá? Deus abençoe vocês. Você acredita no amor à primeira vista? Eu acredito no amor à primeira vista. Porque quando eu conheci Jesus, eu fiquei apaixonado de primeira, irmão. Eu acredito. Eu amei Jesus de todo o meu coração no dia que eu conheci Ele. De verdade. De verdade. Brotou. Acho que a expressão é essa. Brotou.
um amor no meu coração que não saiu nunca mais. Entendeu? Nunca mais. E o perdão é uma coisa que precisa brotar da tua alma. Entendeu? O perdão é uma coisa que vem do amor. A Bíblia diz que se a gente não amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, a gente é mentiroso, porque a gente não conhece a Deus. Que você não pode dizer que você conhece, que você ama Deus, se você não ama o irmão que está próximo de você, que você conhece, que você vê, que você fala. Então, ser crente de verdade, ser um vaso de Deus, ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que acredita no amor. É uma pessoa que acredita no amor, irmão. Na capacidade de amar o teu próximo sem esperar nada em troca, mesmo que ele tenha te ofendido, né? Então, qual é a maior demonstração de amor que você pode ter diante de Deus? Amar, dar a sua vida por alguém? Dar a sua vida por alguém que talvez você nem conheça. Você olha um soldado, por exemplo, que vai para a guerra, né? O soldado brasileiro foi para a guerra lá na Itália. Não conhecia ninguém lá. Mas ele abriu mão da sua família, da sua casa. Ele abriu mão do seu trabalho, dos seus sonhos, de tudo que ele tinha. Ele se alistou no exército, ele foi voluntário e ele foi para a guerra lá na Itália para destruir o exército alemão, para libertar o povo italiano. Eu estou falando do brasileiro. Então ele foi por quê, irmão? É um amor que brota no coração das pessoas. O amor é uma coisa que brota do teu coração em momentos específicos da nossa vida. Então, a Bíblia fala, e veja como tem, eu olhando aqui os comentários, eu vejo como as pessoas têm dificuldade de perdoar. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você ainda não está curado, tua alma não está curada. Teu coração não está curado, você ainda está doente. Precisa ser curado. E essa cura vem através do poder do Espírito Santo de Deus que transforma. O poder do Espírito Santo de Deus, ele transforma, irmão. Entendeu? O perdão liberta você. O perdão, ele quebra cadeias, ele quebra correntes. Eu vou dizer uma coisa, escute uma coisa que eu vou falar para você. O Espírito Santo está me falando, eu vou falar para você. Você que é obreiro da igreja, escute o que eu vou te falar. Você que é vaso, um vaso de Deus aí, profeta, não sei com quem eu estou falando, mas tem gente, muita gente que precisa ouvir isso. Muita gente que precisa ouvir isso que eu estou te falando. Você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Então deixa o Espírito Santo curar a tua alma. Deixa o Espírito Santo sarar você. As águas que saram, elas são de Jesus. Você precisa abrir o teu coração para que o Espírito Santo entre na tua alma, transforme a sua vida. Para que ele tire esse sentimento dentro do teu coração, um sentimento. Jesus disse para Pedro que se nós não nos comportarmos como uma criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. Qual é a característica da criança, do teu filho? Por mais que você brigue com ele, que você bata nele, a gente quando era criança tomava uns cacetes, né, do nosso pai, da nossa mãe, de vara, às vezes ficava todo roxo, chorava, ficava com uma raiva, ficava lá, né, fungando 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois ia passando, e de repente a gente esquecia daquela situação toda e voltou. É um amor que faz isso. É o amor que move o teu coração, é o amor que move a tua alma,
E muitas vezes a pessoa que te agride, a pessoa que te ofende, ela faz isso numa ação de defesa quando se sente atacada por alguma coisa que ela não entende e compreende. Você entendeu, irmão? Então, quando essa pessoa conhecer Jesus como você conhece, ela não vai fazer mais isso. Agora, ela só vai conhecer Jesus se você tiver a capacidade de perdoar ela e mostrar para essa pessoa, através do teu comportamento, que Jesus reina e vive na tua vida e pode reinar e viver na vida dela. Ser luz é isso. Salgar a terra é isso. Ser sal, salgar a vida das pessoas. É você tocar na vida das pessoas para que elas sejam transformadas, mas não só com as tuas palavras, mas com as tuas ações. É a pessoa olhar para você que te fez alguma coisa, que te magoou. Meu Deus, quantas vezes isso aconteceu comigo, que me ofendeu, que me roubou, que me vilipendiou, que me traiu. E hoje eu tenho a capacidade, até algumas pessoas falam para mim, às vezes até aqui na minha casa, falam: meu Deus, pai, você vai ajudar essa pessoa de novo, eu não acredito tudo que essa pessoa já fez. E eu exorto a minha família e digo para eles que se pecar contra você uma vez, você deve perdoar, 2 vezes perdoar, 3 vezes perdoar, e se for 70 vezes 70 e a pessoa se arrepender e vir pedir perdão, você deve perdoar e amar ela da mesma maneira e ajudar da mesma maneira e estender a mão da mesma maneira, porque assim como Jesus te perdoou depois de você ter ofendido ele tantas vezes e ofendido de novo e ofendido de novo, ainda assim um dia você com conhecimento da plenitude da palavra de Deus e você arrependido veio na presença do Senhor Jesus Cristo e disse: Deus, me perdoa, dessa vez é de verdade, o Senhor te perdoa, e agora você está aqui. Agora você está aqui, você precisa ter um peso, uma medida. O perdão, você não precisa esquecer o que a pessoa te fez. É isso aí, irmã Giselda. E, né? Você não precisa esquecer, mas isso não pode fazer você sofrer. A ação daquela pessoa não pode gerar sofrimento no teu coração, tristeza. E daí você não tem perdão, e se você não perdoou, não adianta você ir embora. Eu vou me mudar, eu vou embora. Aonde você for, esse sentimento vai acompanhar você. Aonde você for, você vai se sentir sozinho. Aonde você for, você vai se sentir excluído. Aonde você for, você vai se sentir mal, porque o problema está em você. E você precisa perdoar, você precisa esquecer, você precisa dar um passo. É fácil você ficar esperando a outra pessoa. Mas aquela pessoa falou uma coisa, eu fiquei magoadinho, né? Que tem muita gente que fica magoadinho, e eu fiquei magoadinho, e ela, enquanto ela não vir pedir desculpa, eu não vou falar. Não, você tem que ir lá, vai você. Você é o crente. Abandona esse sentimento, irmã, vai viver a tua vida. Você vai viver na amargura quanto tempo? Na tristeza, na solidão quanto tempo? Porque você não consegue perdoar, porque você não consegue dar a volta por cima, porque você não consegue dormir e acordar no outro dia como se não tivesse acontecido nada. A Bíblia diz: não deixe que a ira permaneça no teu coração quando o sol se pôr. O que a Bíblia está dizendo? Que quando você colocar a cabeça no teu travesseiro e dormir, você vai orar e dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei, assim como eu perdoo os meus ofensores. E no outro dia você acorda, irmão, e você não tem mais mágoa no teu coração. Você vê a pessoa e fala: bom dia. Às vezes eu brigo com a pastora, ou ela briga comigo, acontece alguma coisa de noite, e daí dá uns gritos e ela briga, então eu durmo, no outro dia eu acordo e falo bom dia, ela nem olha na minha cara, mas eu já esqueci. Eu já esqueci, mano. E às vezes a pastora fica 2, 3 dias sem falar comigo, porque ela é assim mesmo, é nervosa. Eu não sou assim. Eu no outro dia eu já esqueci, eu já tô dando bom dia, eu já nem lembro o que aconteceu ontem. Nem lembro, irmão, o que aconteceu ontem. Já passou, ontem já morreu. Quem morreu tá duro já, irmão. Tá gelado. Entendeu? E amanhã é outro dia, irmão. E se você levar outro chute, você vai passar uma pomadinha, vai curar de novo e vambora. E vambora. Nós precisamos treinar. Isso só vai acontecer com muito treino. Isso não acontece do dia para a noite. Entendeu? E você tem que parar com se. Mas se. Mas se. A Bíblia não te dá margem para você falar se.
Entendeu? Mas precisa perdoar, irmão. Você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você precisa entender isso. Ah, mas daí a pessoa vem e faz de novo. Você vai fazer o que, irmão? Enquanto Jesus não voltar, a tua vida vai ser assim mesmo. A Rosana tá falando, pastor, tô nas tentativas. Mas você tem que tentar. Tem que tentar, irmão. Você precisa se esforçar. Precisa se empenhar para que você consiga. E você vai conseguir. Você vai conseguir, irmão. Você vai conseguir. Agora você precisa se esforçar. Vamos continuar. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Olha o que a Bíblia está falando, que Jesus nos amou não é porque a gente era bonzinho, não. Mas é porque Ele era misericordioso. Então você não vai perdoar a pessoa porque a pessoa ficou boazinha com você. Você vai perdoar porque você precisa perdoar. Né? Vamos continuar. E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós fomos renovados pelo Espírito Santo. Nós somos salvos pela regeneração de Jesus Cristo. A gente não foi salvo porque a gente é bonzinho, porque nós somos gente boa, porque a gente é legal, porque nós fazemos café para os outros. Não, temos a oportunidade de ser salvos porque Jesus Cristo resolveu morrer na cruz para que a gente recebesse de graça a salvação. Então você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Então se esforça, dá teus pulos aí. Ai, pastor, mas eu tenho dificuldade. Todo mundo tem. Mas quem vai para o céu vai vencer essa dificuldade. Oi, Cícera. Beijos. Povo de Rondônia. Se você quer ir para o céu, você precisa vencer essa dificuldade. Nós estamos falando de salvação. A gente está falando de salvação. Então você precisa vencer esse obstáculo. A Bíblia diz que nós somos provados para sermos aprovados. Nós somos provados para sermos aprovados. E se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E se você não é perdoado, você não vai para o céu. Tá? 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você tem esperança na vida eterna? Você de fato espera a volta de Cristo para você morar no céu? Então começa perdoando quem te ofendeu. Começa perdoando quem te roubou, quem te traiu. Começa por aí. É o mais difícil. Entendeu? Pastor, mas como é que eu faço? Você vai fazer assim, quando você for orar, você fala: Jesus, me ajuda a perdoar. Espírito Santo, tira a mágoa do meu coração. Espírito Santo, tira essa espada enterrada na minha alma, arranca ela, Senhor. Cura as minhas feridas, sara, Senhor, as minhas feridas para que eu consiga perdoar. É assim que você vai orar. É assim que você vai orar. Entendeu? Começa a orar, Valentina Michelin. Começa a orar. Ora a Deus, Jesus me ajude, eu preciso perdoar, eu preciso que o Senhor me ajude. Espírito Santo me ajude, Espírito Santo me fortalece. Você ora assim? Então ore. Tá difícil? Começa a orar mais. Né? E ele continua: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Nós precisamos nos aplicar a fazer o que é certo. Aplique-se a fazer o que é certo. Se aplique, se empenhe, se esforce. Entendeu? Que bom, Evandir Coelho. Deus te abençoe. Se esforce. Não é fácil? Não. Claro que não. Mas você quer ir morar no céu? Então você vai ter que lutar. Por isso que a Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino. Só os valentes. Só os valentes. Se esforce mais um pouquinho. Jesus vai libertar o teu coração, a tua alma. Né? Se esforce.
Se esforce, irmão. Se aplique, escolha melhor as tuas amizades. Não, você não precisa se relacionar com todo mundo. Eu falo que eu converso com todo mundo, mas nem todo mundo vem tomar café na minha casa. Você precisa aprender isso. Entendeu? Converso com todo mundo, eu gosto de todo mundo, eu trato todo mundo bem, mas nem todo mundo vem tomar café na minha casa. Aprende isso, pastor. Ok? Aprende isso com o pastor. Vamos lá. Mas não entres em questões loucas. Escute isso aqui. Genealógicas ou genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não fica discutindo sobre a Bíblia, brigando por causa de doutrina. O que é certo, errado é errado. Não tenta convencer ninguém do contrário. É o que o pastor faz aqui. O pastor, eu vou, prego, ensino uma vez, duas, enchendo a terceira eu já mando andar, irmão. E olha o que ele disse, ó. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Aqui nós permitimos a primeira, a segunda, na terceira exclusão do canal. Não fica aqui enchendo o saco. De heresia, falando bobagem, postando bobagem. Você não é obrigado a ficar ouvindo isso. Entendeu? Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, não fica perdendo teu tempo com esse povo que não quer saber de Jesus. Não fica perdendo teu tempo. Que quer ficar falando heresia, enchendo o saco, isso aí deixa para lá. Faz aquilo que está ao alcance das suas mãos. Se empenhe em ser um crente melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Entendeu? Se empenhe. Se empenhe. Ore. Ore para o Espírito Santo te ajudar, te direcionar, te ajudar. Tá bom? Eu vou orar por você. Vamos lá? Eu preciso ir já. Tá bom? Já está no horário, eu preciso ir. Tá? Depois de 2 horas a gente está aqui de novo. Tá bom? Feche os seus olhos aí que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação. Eu peço que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, papai, possa nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Nos ensina para que sejamos ensinados teus. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, meu Deus, a vencermos os obstáculos que são colocados na nossa vida, para que juntos prevaleçamos e um dia possamos ir morar no céu, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe os nossos animaizinhos que temos em casa, tudo que temos, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um excelente dia. Deus abençoe vocês. 2 horas a gente está aqui de novo, tá? Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau.